Eles pensaram que tinham visto o último capítulo, mas Deus ainda não havia escrito a última linha. Quando olharam pra você, viram limitações, viram fracassos, viram portas fechadas e acreditaram que sua história terminaria ali. Mas o que os homens chamam de fim, Deus chama de recomeço. Houve momentos difíceis, dias em que ninguém acreditou, dias em que você caminhou sozinho, e noites em que apenas Deus conhecia as lágrimas que caíam em silêncio. Mas o Senhor estava presente em cada capítulo, porque Deus nunca abandona aquilo que Ele começou. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava escrevendo. Quando pensaram que tudo acabou, Deus estava preparando o próximo capítulo. Enquanto muitos viam o deserto, Deus já enxergava a terra prometida. José foi vendido pelos irmãos e acharam que seus sonhos morreriam. Davi foi esquecido no campo e ninguém imaginava o trono. Mas Deus estava escrevendo uma história diferente. Assim também é com você. Existem páginas que ninguém entende, processos que ninguém explica, mas há um propósito escondido em cada detalhe da caminhada. O céu continua trabalhando, mesmo em silêncio. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava mudando cenários. Quando acharam que você perdeu, Deus estava preparando restituição. Porque nenhuma promessa dele cai por terra. Não se preocupe com quem duvidou, não se preocupe com quem te descartou. O mesmo Deus que permitiu o processo também determinou a vitória. A porta se abrindo, há respostas chegando, há promessas despertando, e há um novo tempo surgindo sobre tua vida. Deus continua escrevendo, Deus continua construindo, Deus continua guiando aqueles que decidiram confiar nele. A história não terminou, a promessa não terminou, o propósito não terminou, porque Deus ainda está escrevendo. Continue caminhando, continue adorando, continue acreditando, porque o capítulo que vem depois será maior do que o capítulo
Porque quando Deus escreve a história, ninguém pode determinar o final. Disseram que você não conseguiria. Disseram que era tarde demais. Disseram que acabou, mas esqueceram de consultar Deus. Houve pessoas que celebraram tua derrota antes da hora. Olharam para tua luta, olharam para tuas quedas, olharam para teus erros e decidiram escrever o final da tua história sem a permissão de Deus. Mas o Senhor nunca entrega a caneta do destino nas mãos dos homens. Ele continua governando, Ele continua dirigindo, Ele continua transformando aquilo que parecia impossível. O céu ainda está trabalhando sobre tua vida. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava escrevendo um milagre. Quando acharam que era tua derrota, Deus estava preparando tua honra. Quando acharam que você tinha parado, Deus estava te reposicionando. Assim foi com Davi. Quando o gigante olhou para ele, enxergou apenas um jovem, mas Deus enxergava um rei. Assim foi com José. Quando o lançaram na prisão, pensaram que seus sonhos haviam morrido, mas Deus preparava o governo. E talvez hoje você esteja vivendo um capítulo que não faz sentido, mas Deus não está escrevendo apenas o capítulo. Ele está escrevendo a obra inteira, e a obra ainda não terminou. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava abrindo caminhos secretos. Quando acharam que era a tua última chance, Deus estava criando novas oportunidades. Porque Ele nunca perde o controle daquilo que prometeu. Não se assuste com os atrasos, não se assuste com os desertos, não se assuste com as portas fechadas. Algumas delas foram fechadas por Deus para proteger teu propósito. Há uma mesa sendo preparada, há um novo tempo chegando, há uma surpresa de Deus nascendo exatamente do lugar onde você mais sofreu.
começou a obra não desistiu de você. Olhe para frente, não para as vozes contrárias, porque aquilo que Deus fará será maior do que tudo o que tentaram impedir. Quando acharam que era o teu fim, Deus transformou a rejeição em direção, a espera em preparação e a dor em testemunho. Porque homens podem dar sentenças, mas a palavra final sempre pertence a Deus. Eles fecharam a pedra do sepulcro e acreditaram que tudo tinha acabado. Existem momentos da vida em que as circunstâncias falam mais alto, as portas se fecham, os recursos acabam, as forças diminuem e até aqueles que estavam perto começam a perder a esperança. Foi assim com Jesus naquela sexta-feira. O céu parecia em silêncio. Os discípulos estavam dispersos e muitos pensaram que aquela era a derrota final. Mas Deus trabalha, principalmente quando ninguém vê. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava preparando a ressurreição. Quando acharam que tudo acabou, Deus estava preparando um novo tempo. Porque aquilo que Deus promete não morre no meio do caminho. Talvez estejam olhando para você e vendo apenas o processo, apenas as lutas, apenas as cicatrizes. Mas Deus está vendo a promessa que ainda será cumprida. Quem te julgou pelo capítulo da dor não conhece o capítulo da vitória. Quem te observou no vale ainda não viu o que Deus fará no monte. O Senhor ainda escreve milagres. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava mudando os cenários. Quando acharam que você perdeu, Deus estava alinhando o propósito. Enquanto falavam de derrota, o céu preparava testemunhos. Não permita que as vozes externas falem mais alto que a voz de Deus. Não permita que o momento presente defina teu futuro. Porque o Deus que te chamou
controle. Há capítulos que precisam terminar para que outros possam começar. Há lágrimas que regam promessas e há desertos que formam vencedores. Deus está escrevendo além do que você imagina. Deus está construindo além do que você consegue ver. Deus está preparando algo maior do que você pediu. A pedra foi removida, a esperança voltou, a promessa permaneceu, porque Deus nunca falhou. Continue firme, mesmo quando ninguém acreditar. Continue andando, mesmo quando ninguém entender. Porque quem caminha com Deus sempre descobre que o fim era apenas um começo. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava preparando tua virada. Quando acharam que era tua última página, Deus estava começando um novo capítulo. E aquilo que parecia encerrado será lembrado como o início do milagre. Porque Deus é especialista em transformar sepulcros em testemunhos. Ninguém acreditava em Gideão, nem ele mesmo acreditava. Olharam pra você e viram apenas fraquezas, viram limitações, viram erros do passado e concluíram que você nunca chegaria longe, que seus melhores dias já tinham passado. Assim aconteceu com Gideão, escondido, com medo, sentindo-se pequeno. Mas enquanto ele se enxergava fraco, Deus o chamava de valente guerreiro. Porque Deus vê o que ninguém consegue ver. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava escrevendo o teu chamado. Quando acharam que você não conseguiria, Deus estava preparando tua vitória. Enquanto muitos viam limites, Deus enxergava propósito. Talvez tenham duvidado de você, porque não conhecem tua história, mas Deus conhece cada lágrima, cada oração e cada batalha vencida em silêncio. O Senhor não escolhe os mais fortes aos olhos humanos, não escolhe os mais
populares, não escolhe os mais reconhecidos. Ele escolhe aqueles que estão dispostos a confiar nele. E Deus ainda continua escolhendo. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava preparando tua subida. Quando acharam que era a tua derrota, Deus estava formando teu caráter. Porque o processo nunca foi o final, era apenas a preparação. Há pessoas olhando o teu presente, mas Deus está olhando o teu futuro. Há pessoas observando tuas lutas, mas Deus está observando tua perseverança. O Senhor está mudando cenários, abrindo caminhos improváveis, levantando oportunidades inesperadas e mostrando que sua palavra continua viva. Continue avançando, porque aquilo que Deus preparou é maior do que qualquer crítica, maior do que qualquer rejeição e maior do que qualquer obstáculo. Quando acharam que era o teu fim, Deus estava escrevendo tua virada. Quando acharam que era tua última chance, Deus estava abrindo uma nova porta. E aquilo que parecia impossível será mais uma prova do cuidado de Deus. Porque quando Deus escreve a história, até os improváveis se tornam vencedores.